Boa noite, bem-vindo ao Vexa. A cidade já tinha passado do último ônibus quando Gabriel atravessou as portas automáticas do Hospital São Bento, no centro antigo de Curitiba. Trabalhava no turno da noite como auxiliar de enfermagem e aprendia a cada plantão que o prédio respirava diferente depois das 11. O ar ficava preso nos corredores, o piso devolvia os passos como um eco molhado, e as lâmpadas por vezes pulsavam num cansaço branco. Na triagem, assinou o ponto, pegou o crachá e ouviu do supervisor o aviso de sempre. Manutenção na coluna B do elevador entre 2h45 e 13h15. Anotou no bolso, mais por hábito do que por obediência. As primeiras horas passaram no compasso conhecido: checar medicação, virar paciente, aquecer mãos frias, buscar cobertor. Perto das 3, o silêncio da ala 200 mudou de densidade, e um frio começou nos punhos dele, subindo pelos antebraços, como se tivesse encostado em aço molhado. O relógio do posto virou 2h59. As luzes piscaram e a coluna B abriu sem que ninguém chamasse. O aviso da manutenção veio à cabeça, mas a curiosidade foi mais antiga. Ele entrou e apertou SS. O painel apagou os números. Voltou com um 2 trêmulo e a cabine parou. A porta abriu para um corredor que parecia igual aos outros e ainda assim não existia nos mapas. Granilite gasto, luminárias antigas, portas com placas ímpares até o 208. No fundo, uma numeração que no São Bento era piada de corredor, não um quarto. Ele andou, testando a voz. O corredor não devolveu barulho de monitor nem televisão. Só um silêncio cheio com cheiro agridoce de cal úmida. A janelinha do 201 mostrava a cama arrumada. No 205, uma cadeira virada para a parede. No 206, o som baixo de água correndo sem torneira. No 208, a placa parecia mais nova. Empurrou a porta, 2 camas com grade, um criado mudo de fórmica, nada eletrônico. Na parede da cama, da esquerda, riscado sob a tinta, me vire de lado. Antes que ele entendesse a estranheza de alguém pedir aquilo ao reboco, ouviu a respiração por dentro do quarto, não no ar. Vinha das juntas da parede, um puxar de fôlego lento, fadigado. A cama rangeu 1 milímetro. Gabriel agarrou o estrado para mover, mas o piso parecia segurar os pés da cama. Então fez o que as mãos treinadas sabiam. Ajustou o travesseiro, passou o braço por um espaço vazio que pesou como o ombro e virou com cuidado um corpo que não estava ali. A lâmpada parou de vibrar no mesmo instante. Ele recuou trêmulo e a sensação de sufoco do quarto diminuiu como quem desfaz um nó. No caminho de volta, o corredor esticou e encolheu em distâncias impossíveis, mas o elevador o esperava aberto. A cabine o devolveu ao depósito com um tranco leve. O supervisor dizia algo sobre um pico de energia, e o gerador respondendo. Gabriel preferiu a rotina, cobertores, sinais vitais, uma bolsa térmica, não falou nada. Às 4, a técnica Tati, de trança grossa, comentou sem levantar os olhos do papel. Se tiver um corredor novo por aí, é para os fantasmas descansarem. O 208 é piada velha. Ele sorriu sem graça e seguiu. Na noite seguinte, às 3, o frio nos punhos voltou. Gabriel evitou o elevador e ficou na ala 200. Mas atrás da parede do 212, uma batida lenta começou. 3 toques e silêncio, como pedido contido para não acordar o andar. Encostou a testa na pintura e ouviu a mesma voz de véspera. Mais perto, me vire de lado. Seguiu o corredor até um trecho com remendo claro de alvenaria, poeira de cal no rodapé, azulejos diferentes. Passou
A unha soltou o pó frio. A batida repetiu mínima e o rádio do bolso chiou com um chamado qualquer, arrancando-o dali. No fim do plantão, o supervisor largou sobre o balcão um rolo de plantas antigas. Gabriel procurou o segundo andar, de 1978. 201, 203, 205, 207, 209. Onde haveria 2 quartos, havia anotação em lápis azul. União de 207 e 209, fechar 208 por rachadura. Ao lado, carimbo em preto, retirar a porta alvenaria. Ele passou o dedo sobre a rachadura e pensou no remendo claro do corredor. O 208 fora emparedado e engolido pelo hospital. No terceiro plantão, às 2h59, a coluna B abriu de novo. Tati disse, não vai, quase maternal. Gabriel desceu de qualquer jeito. O painel apagou, voltou com os 2 desenhado à mão. A cabine abriu. E o 208 estava com a porta só encostada. Dentro, tudo como antes, com um detalhe novo, o recado na parede, mais fundo, como reforçado por unhas. Ele encostou a orelha na tinta fria. Obrigada. Veio um fio de voz que poderia ser vento, mas não era. Fechou os olhos e repetiu o gesto. Virou com cuidado o que não via. A lâmpada estabilizou. Um carrinho de metal passou pelo corredor sozinho, devagar, respeitando um sono. De volta ao andar oficial, reparou pó branco no jaleco. Em casa, quando lavou a roupa, achou no plástico do crachá uma semente escura, lisa, do tamanho de um dente de alho, que não era sua. No dia seguinte, antes de bater o ponto, plantou a semente num canto da sombra do jardim interno. Enquanto limpava a mão na calçada, o sino da capela tocou uma vez. Juraria que estava desativado há anos, e um cheiro doce subiu do nada. Houve reforma elétrica semanas depois. As lâmpadas pararam de pulsar. Pintaram a ala 200. O remendo desapareceu sob camadas novas. As plantas antigas sumiram do posto. A piada do 208 virou só piada de novo. Mas, de quando em quando, às 3, a coluna B abria sozinha como quem chama pelo nome. Nem sempre levava a lugar algum. Às vezes a porta abria para o mesmo depósito de sempre. Outras devolvia o corredor que não existia. E o 208 esperava com a cama da esquerda pedindo mãos. Às vezes havia um risco novo na parede, sem tinta, escrito por dentro, obrigada. Noutras, um desenho de flor. Numa madrugada de outono, Gabriel levou Tati, não explicou muito. Ela entendeu cedo o suficiente. Ao ver a cabine abrir para o corredor proibido, mordeu a ponta do lábio e disse apenas, é aqui então? Entraram, repetiram o ritual, travesseiro, braço firme, virar devagar. A respiração, de dentro das juntas, mudou de compasso. Um alívio quase audível. Na volta, nenhum dos dois quis comentar. No jardim interno, uma haste verde escura brotava de um canto da terra compacta, resistente como o capim, que escolhe nascer onde ninguém rega. O São Bento seguiu sendo o mesmo hospital de madrugada. Desinfetante barato, café queimado, televisões ligadas mais por medo do que por companhia, Gabriel seguiu sendo o mesmo auxiliar, com mãos boas de virar, aquecer, sustentar. De dia, se alguém perguntava sobre lendas, ele ria, dizia que não, que todo corredor parece maior de noite, que plantão cansa a cabeça. De noite, quando o relógio chegava a 2h59 e o frio nos punhos avisava, ele sabia ouvir. Se a coluna B abria, ele ia. Se a parede batia 3 vezes, ele encostava a testa e esperava a frase que viria. Às vezes diferente, às vezes exatamente a mesma, me vire de lado. Em um plantão chuvoso, o elevador abriu e não havia corredor nenhum. Só o espelho de aço escovado devolvendo o rosto cansado dele e o corredor normal da ala 200 nas costas. Foi quando entendeu que o 208 não era um lugar fixo, dessas coisas que a planta baixa resolve, mas um intervalo. Às vezes se encaixava no andar, às vezes não. O hospital, com suas rachaduras e remendos, com portas condenadas e paredes erguidas, às pressas,
Guardava um fôlego entre um tijolo e outro. Nesse fôlego, alguém pedia ajuda. Na semana seguinte, uma família deixou um buquê pequeno na capela de São Bento, com um bilhete. Ao funcionário que virou minha mãe como ela gostava, obrigada. Gabriel leu e guardou no bolso, sem se dar esse crédito. No mesmo dia, checando um leito, encontrou sob o lençol uma semente escura, igual à primeira. Levou ao jardim e afundou no mesmo canto da sombra. Ao se levantar, percebeu que o sino não tocava, mas o eco da badalada antiga parecia ter ficado preso no pátio, como se o hospital houvesse guardado o som para usar quando precisasse. Algumas histórias no São Bento ocorrem em voz baixa, falam de um quarto que aparece onde não deveria, de uma frase riscada no reboco, de um elevador que insiste em abrir na hora mais vazia, e de um auxiliar que desce quando ninguém desceria. Dizem que o 208 é só papo de plantão. Dizem que a cabeça prega a peça. Pode ser. Mas se, numa madrugada qualquer, o silêncio engrossar e a parede bater 3 vezes, vale a pena encostar a testa e ouvir se alguém pedir para virar, vire. Depois, ao sair, dê uma olhada no jardim. Às vezes, o que cresce na sombra é a única prova de que alguém respirou melhor. E com sorte, ninguém vai precisar falar disso.